Então, meus irmãos, o pessoal está entrando aí. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, agora, né, como aqui o Antigo Testamento todo promete o Cristo que viria, e o Novo Testamento, né, testifica que ele veio, né? E aqui nós temos, na Nova Aliança, que eu vou colocar aqui, Antiga Aliança, Antiga Aliança, né? E aqui, Nova Aliança. Deixa eu só colocar essa Antiga Aliança aqui, uma promessa aqui. Bem, aqui acho que fica melhor. Pronto. Então, na Antiga Aliança, o pacto é prometido, o pacto da graça é prometido, ele é revelado como uma promessa desde Gênesis 3,15. Na Nova Aliança, ele é estabelecido, certo? A Antiga Aliança, meus irmãos, diz respeito principalmente aqui à aliança que Deus fez com Israel, lá com Moisés, mediada por Moisés, né? Mas é possível nós também chamarmos todas essas alianças cumulativas feitas no Antigo Testamento de Antiga Aliança. Mas se nós observarmos, por exemplo, agora, esse pacto da graça estabelecido, por que nós entendemos que aqui na Nova Aliança, ela é uma aliança substancialmente diferente, superior do que a antiga? Por quê, meus irmãos? Como eu falei para vocês, a Antiga Aliança, ela é uma aliança condicional, na qual, se aquele povo de Israel obedecesse, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem, seriam amaldiçoados, né? Ela prometia ali ela prometia uma terra, né, abençoada. Essa aliança era uma aliança nacional com a nação de Israel. Dentro dessa aliança tinham tanto crentes quanto descrentes. A entrada nessa aliança era por nascimento físico, pela circuncisão ao 8º dia, né? Ou uma pessoa que passasse, um estrangeiro que passasse a fazer parte daquela nação, e ele ser circuncidado começava a fazer parte. Então era uma aliança nacional, condicional, tipológica. E a nova aliança, e na antiga aliança, ela não resolvia o problema do pecado definitivamente, né? Então o sangue de touros e bodes não resolvia o problema do pecado. Ele servia ali para, aquele sistema servia para organizar ali a nação de Israel na terra de Canaã, né? E conduzir aquela terra, aquela nação como um povo sob uma teocracia no Antigo Testamento. Mas a nova aliança, meus irmãos, ela é superior em alguns sentidos. Quais são? Em primeiro lugar, para nós, a nova aliança, ela é incondicional. Por quê? Porque Cristo cumpre todas as condições no nosso lugar. Então, para nós, ela é um pacto de graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos em Cristo, né? Pela graça mediante a fé, né? Não é um resultado, né, das nossas obras, né? Nós recebemos pela fé aquilo que Cristo conquistou. Então, Cristo, ele cumpriu todas as exigências que Deus lhe deu ali no pacto da redenção, como a gente viu lá em João 17, que ele veio e cumpriu aquilo que o Pai lhe tinha ordenado, de vir ao mundo, né, cumprir perfeitamente a lei de Deus, de se entregar como um substituto por um povo específico, morrer sacrificialmente, ressuscitar para a justificação desse povo. E tudo que Deus lhe designou, ele cumpriu perfeitamente. Ele nos substitui, né? Ele é um mediador perfeito. O mediador é alguém que se coloca entre duas partes que estão em conflito, né? Um Deus todo-poderoso, santo e eterno, e os seres humanos
fracos e pecadores. Então, para alguém ser um mediador para salvar esse povo, tinha que ser alguém ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano. Ser divino para suportar o cálice da ira de Deus e salvar uma grande quantidade de pecadores diante de uma grande quantidade de pecados, diante de um Deus tão grande, tinha que ser divino. E para se colocar no lugar de seres humanos, tinha que ser humano. Então não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo. Então a nova aliança, como primeiro, ela é incondicional. Além disso, a nova aliança, porque Cristo cumpre as condições, nós recebemos por graça. A nova aliança, além disso, ela é uma aliança que não é limitada a uma nação, não é uma aliança nacional, né? Porque a antiga aliança era com a nação de Israel. Na nova aliança, a gente vai observar o Senhor Jesus Cristo dizendo lá no final de Mateus: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa barreira que existia nacional, ela não existe mais. A parede é derrubada. Os gentios são enxertados na oliveira, né? Então, a nova aliança é com todos os crentes de todas as nações. E outra coisa, a nova aliança, ela resolve o pecado, né? Então, a lei, ela serve de aio para nos conduzir a Cristo. Ela mostra que nós somos pecadores, né? Mas é como alguém que vai ao médico e mostra, olha, esse aqui é o laudo. Alguém faz um raio-x, melhor dizendo, e mostra, esse aqui é o laudo, olha, você está dessa situação. Então, a lei, ela mostra o problema do pecado, mas Cristo é quem resolve esse problema, né? Então, em Cristo é que o preço é pago, né? Aquele escrito de dívida é pago em Cristo. Então, a nova aliança resolve, de fato, o problema do pecado. Na antiga aliança, a entrada nessa aliança, como eu falei, era por circuncisão física. Então, a criança nascia, 8º dia, ela era circuncidada e fazia parte daquela nação. Mas a entrada na nova aliança é pela circuncisão do coração, é a regeneração. Não é o nascimento físico, mas é o novo nascimento, né? Então entra na nova aliança aqueles que nasceram de novo, que tem não seu prepúcio circuncidado, mas o seu coração, aqueles que são regenerados. E a evidência disso é que eles se arrependem e confessam a Cristo como Senhor. São batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a entrada é por meio dessa regeneração, né? Então a gente vê em diversos pontos a diferença, né, entre a antiga e a nova aliança, né? Então, uma é a sombra, a outra é a substância. Uma promete, a outra cumpre, né? A antiga aliança aponta para o que a nova aliança estabeleceria em Cristo, certo? Então, a nova aliança é esse antítipo, é para onde todas essas promessas apontavam. Então, em Cristo, de fato, há salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós temos aqui o pacto da graça revelado. Aqui, ó. Aqui no Antigo Testamento, a gente tem o pacto da graça revelado, como uma promessa aqui, ó. Antigo Testamento, pacto da graça revelado, né? E aqui, no Novo Testamento, nós temos o pacto da graça estabelecido como uma aliança. Aqui, pacto da graça estabelecido como uma aliança, certo? Então, promessa, cumprimento. Então, isso precisa ficar claro para todos nós. E quando a gente lê quando nós já estudamos na igreja o livro de Hebreus, e no livro de Hebreus tem o capítulo 8, que esse capítulo 8 esclarece bastante esse assunto que eu falei agora para vocês. Mas um detalhe que eu esqueci, mas é importantíssimo lembrar. Na antiga aliança, hoje, a lei ela foi dada em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei é impressa na mente e no coração do povo de Deus. Vamos abrir lá Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. Vamos observar aqui o texto rapidinho. Diz assim, ó. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus
Ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Por quê? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, arrependendo diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha, diz o Senhor. Aqui vai dizer, ó, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Ou seja, a lei agora, a lei, a gente viu que o ser humano ele já é criado com uma lei, né, moral, com uma noção da lei moral, com uma consciência. Essa lei moral, né, ela é resumida e expressa nos 10 mandamentos e colocada dentro da Arca da Aliança, na antiga aliança, e na nova aliança ela é gravada na mente e no coração do povo de Deus. Ó. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Na nova aliança, todos os conhecem ao Senhor. Né? Na antiga aliança era mista, tinha crente e descrente. Na nova aliança, todos são regenerados, porque a entrada nela é pelo novo nascimento. Né? Não é uma aliança mista. Né? No pacto da graça, todos aqueles que estão nessa aliança conhecem ao Senhor. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, é uma aliança que de fato resolve o problema do pecado, que o Senhor usa de misericórdia com seus pecados e não se lembra mais, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Né? Um sacrifício feito de uma vez por todas. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Certo? Então, essa é a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Agora, tem um detalhe. Todos os crentes do Antigo Testamento, eles já recebiam esses benefícios da nova aliança ainda por crerem na promessa a respeito desse pacto da graça. Né? Por exemplo, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 4, que Abraão, Romanos 4, ó, que diremos, pois? Que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o fato daqueles crentes do Antigo Testamento crerem na promessa a respeito do Messias que viria, isso já lhe era garantido. Né? Eles já recebiam esses benefícios, mesmo lá atrás, por crer na promessa. Era tão certo que o Messias viria, né? Porque esse foi um plano que Deus fez antes da fundação do mundo, né? Que prometeu que as pessoas que criam nessa promessa, desse pacto da graça, a respeito desse Messias, desse evangelho, eles já recebiam esses benefícios lá atrás. Então, lá atrás, dentro da antiga aliança, tinha um povo que cria, que já recebia, de fato, esses benefícios ali que aconteceriam, que acontecem em virtude da nova, que seria consumada no Calvário. A gente observa isso mais claramente aqui no capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 24, e diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, na tolerância de Deus, esses pecados ainda estavam impunes. O pecado de Noé, de Abraão, de Moisés, mas na sua tolerância, ele deixou impunes esses pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o quê? A manifestação da sua justiça no tempo presente. Quando aconteceu essa manifestação dessa justiça?
para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando a justiça foi manifestada através do sacrifício de Cristo. Então, Deus justifica aquele que tem fé em Jesus. Então, o sangue de Cristo, a nova aliança aqui em Cristo, ela é o que salva todos os crentes, seja do Antigo Testamento, seja do Novo. Então, ninguém foi salvo senão em virtude do sacrifício de Cristo por meio da nova aliança. Ninguém foi salvo senão por conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outra maneira de um pecador ser salvo. Então, antigamente, lá no passado, eles criam na promessa do Messias, mas o preço por aqueles pecados foi pago na cruz. E nós cremos nesse Messias que já veio, que já estabeleceu essa nova aliança e que prometeu que vai voltar. Então, eles criam olhando para frente, né? E nós cremos olhando para aquilo que já foi feito e aguardamos ali a consumação de todas as coisas. Mas o ponto é que todos são salvos em Cristo, todos são salvos por meio desse pacto da graça em Cristo Jesus. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo, todo mundo que é salvo por meio do sacrifício de Cristo. Só mais um texto para a gente reforçar esse entendimento, está em Hebreus no capítulo 11. Abra comigo, por favor. Hebreus 11, verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho, né? Então, pela fé, não foi pelas obras deles, não foi por alguma coisa por algum outro mediador, outro salvador, não. Eles criam pela fé na promessa de Deus a respeito desse Messias que viria. Então, esse aqui é um resumo, meus irmãos, a respeito desses 3 pactos que nós vimos aqui no início do livro. Eu vou compartilhar de novo agora a tela do livro, para a gente observar o que nós vimos aqui. Ó. Vocês estão vendo a tela do livro agora? Sim ou não? Estão vendo o livro? Irmãos? Sim. Sim, né? Então, aqui, ó, esse capítulo, a gente está vendo sobre o pacto da graça. Então, a gente vê esses 3 grandes pactos. Isso tem que ficar muito claro para a gente. O nosso estudo da Teologia Batista Reformada, destacamos 3 grandes pactos, a saber, ó, pacto de obras, de respeito a uma aliança que é o quê? Condicional. Obedece, abençoado. Desobedece, amaldiçoado. Lá foi feita com Adão, por Deus com Adão no Éden, antes da queda. Vimos o pacto da graça, que nós vimos aqui, ó, de respeito ao desenvolvimento do plano redentor na história. Então, o que é o pacto da graça? É esse plano redentor de salvação divino sendo desenrolado na história. E como é que ele foi desenrolado? É um pacto que foi revelado progressivamente na história redentiva e formalmente concluído na nova aliança. Então, ele foi revelado progressivamente no Antigo Testamento e ele foi estabelecido e foi formalmente concluído na nova aliança em Cristo. Isso é aquilo que nós vimos aqui no nosso gráfico, certo? Então, no Antigo Testamento, ele foi revelado como uma promessa, esse pacto da graça, e ele foi estabelecido formalmente na nova aliança, certo? No Novo Testamento. Então, é isso que é dito aqui, para ficar mais claro para os irmãos. E, por fim, nós vimos também a respeito de um pacto da redenção. O que é esse pacto da redenção? É esse eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade, quando? Antes da fundação do mundo, para a salvação de um povo eleito, certo? Então, aqui, meus irmãos, eu trabalhei com vocês esse iniciozinho aqui do capítulo 5, que a gente conheceu um pouco melhor o significado desses 3 grandes pactos. Pacto de obras, aliança condicional feita por Deus com Adão. Pacto da graça, né? O plano redentor da história, a salvação em Cristo, que é prometida no Antigo Testamento e é estabelecida no Novo, e foi planejada, né, antes da fundação do mundo. E o pacto da redenção é esse acordo que Deus fez
esse acordo eterno feito entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito na história. Quando nós tivermos a próxima aula, aí a gente vai agora aprofundar detalhes sobre o Pacto da Graça, né? Então, hoje a gente viu o significado desses 3 grandes pactos. Então, na próxima aula, a gente vai observar, vamos agora entrar com mais profundidade em cada um desses assuntos, observando aqui algumas bases bíblicas a respeito do Pacto da Graça. Nós vamos observar como esse Pacto da Graça surge do Pacto da Redenção. Nós vamos adentrar, né, a respeito de cada uma dessas alianças, porque nós vimos que ele é revelado progressivamente na antiga aliança e formalmente estabelecido na nova. Nós vamos adentrar, então, um pouquinho a respeito de cada uma dessas alianças, né, o significado de cada uma delas, né, aqueles detalhes que eu falei para vocês a respeito da aliança abraâmica. Então, hoje a gente teve essa noção geral a respeito dos 3 grandes pactos de Deus, e na próxima aula, que eu tiver a oportunidade aqui de ensinar vocês, a gente vai estudar esses detalhes, ó, a respeito da aliança com Noé, a respeito da aliança com Abraão. A gente vai entrar um pouquinho em cada um desses assuntos e destrinchar, tirar algumas dúvidas. Isso vai se tornando cada vez mais claro para nós. Agora, meus irmãos, isso é muito maravilhoso nós estudarmos isso, porque muitas vezes, quando a gente não tem uma noção adequada de teologia bíblica, pode ser que a gente entenda que a Bíblia, a gente não entenda de fato o motivo a respeito. A gente lê a Bíblia e não entenda de fato o motivo a respeito de certas coisas terem acontecido, ou a conexão delas com Cristo, etc. Então, estudar a teologia bíblica mostra para a gente assim como Deus orquestrou todo esse plano redentor, como isso é maravilhoso, né? Isso traz também uma noção maior a respeito do plano de Deus, da grandeza de Deus, do sacrifício de Cristo, da própria pessoa divina, da própria divindade de Cristo, a noção de que Ele é o único mediador, de que não existe a possibilidade de salvação em outro, que não há como ser salvo por obras, que todos aqueles que nascem já nascem em Adão e precisam de um novo nascimento para estarem em Cristo. Então, tudo isso também deve fazer a gente refletir e glorificar a Deus. Que a nossa resposta, meus irmãos, diante de tão precioso ensino das Escrituras, e a gente observar esse plano de salvação, que a nossa resposta seja parecida com a que o apóstolo Paulo ele dá aqui em Romanos, no capítulo 11, quando ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que esse seja o nosso sentimento quando estudarmos a Escritura, a teologia, quando estudarmos o plano redentor divino, que seja de glorificar a Deus por tamanha salvação, por tamanha sabedoria, por tamanha graça, por plano tão perfeito para a salvação de pecadores como nós, sem a gente merecer nada disso, né? Então, que a nossa resposta seja em adoração e ação, adorar a Deus por tão grande salvação e viver para a glória dele, porque ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Alguém tem alguma pergunta para nós, ou alguma colocação para nós concluirmos a aula de hoje? Não? Ninguém tem nenhuma pergunta? Está tudo muito claro? Oi, pastor. Tudo. Vai, Maurício. Sobre essa questão no Pacto da Graça, não temos a lei escrita, né? Ela Temos, foi sim. No dada Pacto da Graça? Oh, Tem. desculpa. Na Nova Aliança, que eu quis dizer.
Mas na nova aliança ela está lá. A lei está Sim, escrita na mente e no coração. Hebreus 8. isso. É isso que eu queria dizer. Ela foi imputada na consciência, né? Então, assim, não, Sim. não necessariamente a lei está escrita, ela foi imputada na consciência, né? E diante disso, que as pessoas têm um acesso, digamos assim, à salvação, correto? Eu não entendi direito a sua pergunta. É diante dessa consciência, né, imputada, Sim. que as pessoas, assim, teriam acesso Ah, à certo. salvação. Ah, esse aí é um ponto. Esse aí é um ponto que o Maurício está falando. É o que a gente chama, Maurício, de o que faz as pessoas nesse sentido que você está falando de terem acesso. Eu acho que você está querendo falar da regeneração, né? A pessoa, por exemplo, ela está morta Isso, espiritualmente, né? Como a gente vê lá em Efésios, né, 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, né? Então a pessoa está morta espiritualmente, o Espírito Santo dá vida espiritual para esse pecador, né? Essa pessoa, né, ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, agora por ter sido regenerada pelo Espírito, essa pessoa agora ela consegue observar a sua situação de morte espiritual, de pecado, a sua situação desculpe, de inimizade contra Deus, ela é convencida do pecado, da justiça e do juízo, e olha para Cristo e encontra a salvação, né? Então, de maneira que o Senhor é quem coloca em nós, até mesmo o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor também é o autor e consumador da nossa fé, ele coloca em nós essa fé, né, em Cristo. Então, essa regeneração, né? Essa obra miraculosa da conversão de um pecador é algo sobrenatural. É como a gente vê lá na Escritura dizendo como tirar um coração de pedra e dar um coração de carne, né? Então, quando isso acontece, acontece esse milagre da regeneração, a lei de Deus é gravada na mente e no coração desse pecador regenerado, arrependido. Ou seja, ele não está sem lei para com Deus, mas ele obedece à lei de Deus por amor. Ele tem uma frase que resume mais ou menos isso assim, da seguinte maneira, né? A lei nos leva para Cristo, para a justificação. E Cristo nos leva para a lei, para a santificação. Então a gente observa, por exemplo, os 10 mandamentos, a gente observa a lei de Deus e vê que todos nós pecamos, todos nós precisamos de um Salvador. Ela serve como aio que nos conduz a Cristo, ela serve como um raio-x que mostra a situação. Mas quando nós vamos até Cristo, nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos salvos. Aí Cristo nos leva para a lei, para a santificação. Agora a gente vai obedecer os mandamentos de Deus, não para ser salvo, mas porque fomos salvos, né? Então essa regeneração, essa vida espiritual que é dada por Deus, ele tira, né, esse coração de pedra insensível a ele, coloca um coração de carne, e agora essas leis que antes nos acusavam, agora o Cristo já pagou todos os nossos quilos de dívida. Agora a gente obedece a Deus, não para tentar ser salvo, mas por amor. Né? Então ele nos dá agora condições de obedecer aos seus mandamentos. Né? Jesus vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? Então nós obedecemos os mandamentos por amor e temos condições de fazer isso agora porque somos novas criaturas em Cristo, fomos regenerados e fazemos parte do povo de Deus. Deu para entender? sim, deu sim, tá claro. Mais alguma pergunta? A gente tem alguns pouquinhos minutinhos aqui, antes de acabar o nosso tempo no Zoom. Se algum irmão tiver mais alguma Pastor, pergunta, ou quiser também complementar eu algo que tenho, eu... acho. Pode falar. Nessa tela que você está compartilhando com a gente, no último parágrafo, tem escrito a seguinte frase: o sangue de bodes e ovelhas não tinha poder para pagar pecados.
Sim, Isso é um texto tudo bíblico, bem. né? Mas, o que eu aprendi logo sim, o que eu aprendi logo no início, assim, da minha caminhada cristã foi o seguinte, que realmente o sangue de ovelhas e bodes não tinha poder para pagar pecados. Mas só que o que me ensinaram, né? E hoje eu discordo disso, mas só que eu queria comentar com o senhor, é que esse sangue ele tinha o poder de conter a ira do Senhor, como se assim, não resolvia o problema, Sim. mas deixava que a gente continuasse vivendo mais um pouco. Essa O, interpretação o senhor vê como correta ó, ou não? qual é o texto aqui? Hebreus 9:12, diz assim, ó. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, tem esse texto aqui, não por sangue de bodes, mas pelo sangue de Cristo. E, cadê o outro? Eu acho que é no capítulo 10, tem aqui, no verso 4, capítulo 10, 4, leia aí, por favor, também. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, né? Hebreus 10, 4. Então, tem esses dois textos aí que mostram que aqueles sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, eles não resolviam o problema do pecado, eles não tiravam o pecado, eles serviam para reger, como eu falei para vocês, né? Como você até em algum nível acabou também falando, né? Eles serviam para reger a nação de Israel ali sob a antiga aliança, né? Para não, porque era uma aliança condicional com aquela nacional, era com aquela nação ali, né? Então tinham sanções em relação à desobediência daquela nação, então tinham esses sacrifícios serviam ali para reger aquela nação em meio a só aquela antiga aliança, em meio a sua obediência e desobediência, né, para, como você falou, conter ali sanções relacionadas àquela aliança, mas em si mesmo eles não resolviam o problema do pecado. Tanto que, vez após vez, tinham que continuar levando sacrifício após sacrifício, e somente o sacrifício de Cristo é feito de uma vez por todas e, de fato, resolve o problema do pecado, né? Então, eu iria por aí. Certo, pastor. Obrigado. Tá certo? Alguém mais? Temos 5 minutos. Se alguém quiser complementar, se o pastor Mário quiser também dar uma contribuição, algo que eu esqueci de falar, fique à vontade, viu? Tranquilo, pastor. Tranquilo. Graças a Deus foi explicado. Algum irmão ainda tem algo a dizer? Alguma contribuição, alguma reflexão, alguma pergunta antes da gente orar? Não? Bom, se os irmãos não têm mais nenhuma contribuição, nós vamos fazer a oração final, certo? Como eu falei, na próxima aula a gente vai desenvolvendo aqui. Se os irmãos quiserem, né, vocês podem ler já o capítulo desse livro, e talvez pode ir clareando alguma coisa que eu esqueci de falar, possa estar escrita aí no livro, né, ou possa ajudar você já também a preparar para a próxima aula. Então, eu sugiro, inclusive, que os irmãos leiam o livro todo, né, conforme a gente vai estudando aqui, que esses assuntos, né, que tem muitos detalhes assim específicos, quando a gente lê, assiste uma aula, conversa, isso vai amadurecendo o nosso entendimento de certas coisas, né? Então, numa leitura, você já tem uma compreensão, mas aí você assiste uma aula e vai te ajudando a aprofundar aquele entendimento. É quando você conversa a respeito de certos detalhes e textos, isso vai fortalecendo cada vez mais o seu entendimento a respeito dos detalhes, certo? Então, é isso. Alguém gostaria de nos conduzir em oração para concluirmos a aula de hoje? Temos algum voluntário? Posso orar, pastor? Pode orar, irmão.
Senhor, queremos te agradecer por esse momento. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada pela vida do pastor Fernando, do pastor Mário, dos irmãos. E obrigada, Senhor, pelo privilégio de aprender mais de ti. Amém. Ficou mudo. Já terminou? Eu não consegui mais ouvir a Kelly. Eu acho que Oi, sim, alô? pastor. Estão ouvindo? Ah, tá. Ah, sim, porque ficou mudo. Já terminou, né, a oração. Eu não tinha escutado o finalzinho. Então é isso, meus irmãos. Nós vamos encerrar aqui a aula de hoje. Que Deus abençoe grandemente. Lembre-se que 6h30 vai ser, né, a transmissão aqui do culto, da pregação. Mandem para os seus amigos, compartilhem aí o link. Vamos aproveitar que é online para a gente divulgar para outras pessoas também. Chame os irmãos da igreja e vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus com um solo fértil, da melhor maneira que a gente puder, para a glória de Deus, certo, meus irmãos? Se vocês ficarem com dúvidas a respeito dos assuntos, procurem os pastores, vamos conversar, dirimir nossas dúvidas e que a gente faça também desse dia, o dia do Senhor, um dia muito produtivo no nosso crescimento espiritual, né? Um dia de oração, de meditação na palavra, de atos de piedade, de bondade, necessidade e adoração a Deus, tá bom? Um ótimo domingo para todos, um grande abraço.